Boa noite, os que chegaram aqui para a nossa classe. Estamos continuando com a nossa série de estudos, Encontros com a Palavra. Nosso estudo aqui que tem um duplo propósito, né, de aprender os princípios, valores, doutrinas da Bíblia, ao mesmo tempo que a gente tem uma visão panorâmica dela, né, por meio das histórias, dos encontros. Já vimos aqui vários encontros na Bíblia, né? Deus encontra Adão e Eva, Moisés encontra o Criador. é, que mais? Abraão encontra o cordeiro, né? José encontra os seus irmãos lá no Egito. E hoje nós vamos tratar, na última reunião foi sobre Moisés, né? E hoje nós vamos tratar de um outro personagem que é fantástico na Bíblia, um dos grandes heróis, fiel, que é Daniel, né? Mas antes nós vamos fazer, como sempre fazemos, uma oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender o que vamos estudar, nos dê entendimento e nos ajude a colocar em prática também, né, aquilo que nós vamos aprendendo. Bíblia não é só para a gente estudar e ler, né? É para a gente colocar em prática porque é o nosso guia, é a nossa bússola, é a nossa diretriz, né? Vou pedir eu acho que na última vez que eles não deu certo, né, o seu áudio, hoje vai dar certo? Uma oração para a gente Dá começar? certo agora, pastor? Deu certo? Bem-vindo. Então tá. Podemos orar então? Querido Deus, Pai amado e eterno, obrigada por mais um dia de vida e de saúde. Obrigada, Senhor, por estarmos aqui reunidos para estudar a Sua palavra. Peço que o Seu Santo Espírito nos guie, nos dê entendimento e sabedoria para compreender as Santas Escrituras. Peço que o Senhor abençoe esse grupo e todos que estão participando. Pela vida de cada um, o Senhor sabe a necessidade de cada um e que está no coração de cada um, Senhor. Abençoe aqueles que não puderam participar. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Cris. Obrigada. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Daniel capítulo 1 e para os amigos que estão agora, quem sabe, assistindo a gravação, chegaram aqui a esse vídeo, quem sabe, não vou dizer nem por acaso, mas é pela providência, né? Quero dizer que nós estamos já avançados, já é o nosso sétimo, oitavo estudo. Se você perdeu algum e quer assistir, é só ir aqui à playlist do meu canal com o nome de Encontros com a Palavra. Aí você clica na playlist e você vai ter acesso a todos os estudos anteriores que foram gravados e estão à disposição aqui no canal, tá bem? Vamos lá, Daniel capítulo 1. Como a minha leitora, uma das minhas leitoras titulares aí está com a garganta afetada, a Adriana, minha prima, a quem eu tive o privilégio de batizar, né, faz alguns meses, e com quem eu tive o privilégio de passar a infância e crescemos juntos. Eu vou poupar então a garganta dela e vou ler aqui para vocês. Então, vamos ler aqui pausadamente, né, o capítulo 1, e eu já convido vocês a fazerem como sempre, né? Pega o caderninho aí, a caneta, anotem as ideias, os insights que vocês forem tendo da leitura, para depois a gente compartilhar, né, o que cada um aí anotou e o que lhe ocorreu da leitura de hoje, tá bom? Vamos lá, Daniel capítulo 1, só para situar. Aliás, eu acho que é bom até fazer um resumo aqui, anotei algumas coisas, porque a gente fez um salto cronológico, na verdade, né, de Moisés até Daniel. Então, acho que vale a pena a gente lembrar algumas coisas aqui, ó. É o povo que Deus escolheu para ser o seu representante sobre a terra, saiu do Egito e estava voltando para Canaã sob a liderança de Moisés. Lembram? Deus mostrou a eles que era muito mais poderoso do que qualquer ídolo. Eles eles viam que os deuses egípcios eram só invenção humana e que o ocultismo não tem poder contra Deus. Depois de tantas manifestações e milagres, eles ainda duvidavam e tiveram medo de entrar em Canaã. Os pais tiveram que preparar a próxima geração para entrar na terra prometida, porque agora eles permaneceriam 40 anos no deserto. Quando finalmente entraram, eles tiveram que eliminar a adoração pagã daquela terra. Porém, eles não eliminaram totalmente, e com o tempo as futuras gerações começaram a aceitar, acreditar naqueles ídolos, né? Adorar aqueles ídolos dos povos pagãos que havia naquelas terras anteriormente. No começo era uma teocracia, mas o povo pediu por um rei e imitaram o sistema político de outras nações. Ficaram com inveja dos povos que tinham seus reis, né? Enquanto eles tinham o rei do céu, Deus, o Criador.
Então Israel deixa de ser uma teocracia e passa a ser uma monarquia. Vamos dar um salto no tempo, então. Depois de Saul, Davi, Salomão, vieram muitos reis e o reino foi dividido, Judá e Israel. Foi um momento triste da história de Israel, né, quando houve essa divisão do reino após a morte de Salomão. Eles acabaram se corrompendo cada vez mais. Alguns poucos reis foram bons e buscavam a Deus, mas a maioria foi corrupta, idólatra e injusta. Deus enviou vários profetas para que o povo, né, se arrependesse e voltasse para Deus. Mas chegou um ponto em que não podia mais ter maldade e permitiu que Babilônia invadisse Israel e levasse Ah, alguns do povo ali como cativos, né? Nesse contexto vivia Daniel, um jovem fiel a Deus. Ele e seus amigos foram levados para servir no reino de Babilônia. Ele podia duvidar do cuidado de Deus porque foi, mas ao contrário disso, decidiu testemunhar sobre o Deus Criador e ser fiel a todas as suas leis. De alguma forma, a história de Daniel ela tem alguma semelhança com a de José, que nós já vimos também, né? Porque José ele foi levado como cativo, como escravo, na verdade, como servo, lá para o Egito, jovenzinho, né? Era praticamente um adolescente, e ele decidiu ser fiel naquele lugar estranho, naquele mundo pagão. Daniel e seus amigos, de forma semelhante, também foram levados bem jovenzinhos lá para Babilônia, não para o Egito, Babilônia, também uma terra pagã, um reino poderoso e bem diferente daquilo que eles haviam aprendido em casa, né? No seu país, no seu, na sua terra de origem. E decidiram também ser fiéis lá em Babilônia. Então, nós chegamos a esse ponto da história. Estamos aqui agora nesse momento em que muitos judeus foram levados cativos, o reino o povo de Deus lá havia se afastado muito de Deus e acabaram colhendo as consequências dessa escolha, né, dessa rebelião, dessa desobediência. Depois veremos no futuro o que Deus vai fazer para restaurar também esse povo, né? Mas aqui está então Daniel, aqui estão seus amigos em Babilônia. O nome Daniel tem um significado muito bonito em hebraico. Deus é meu juiz, Deus é meu juiz. E o nome dos amigos dele também tinham significados profundos, como nomes hebraicos, né? Misael, Ananias e Azarias, né? É, vamos ver então aqui capítulo 1. Começa assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou, a cercou, né, com seus exércitos. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Ou seja, Nabucodonosor saqueou também o templo, né, o santuário de Deus, e levou utensílios que eram usados ali, utensílios sagrados. Ok? Ainda aqui no verso 2, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Se eu fosse vocês, eu anotaria o que vem na sequência aqui no caderninho. Olha só que interessante. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael de Mesaque e a Azarias o de Abed-nego. Notem que, eu já vou fazer alguns comentáriozinhos aqui, notem que além de eh, tentar mudar a dieta dos hebreus, o que parecia até uma honra, né? Comer da comida do rei, olha só. Mas note que aqui fala que havia vinho, né? Bebida fermentada. Certamente havia carnes ali que os judeus não
utilizavam na sua dieta, né? Então, eles tentam mudar a dieta deles, tentam mudar a cultura deles, porque eles foram matriculados numa espécie de faculdade lá dos caldeus, né, dos babilônios, para ficarem 3 anos lá absorvendo a cultura babilônica. E, além de tudo, o nome deles é mudado. Por exemplo, vou citar só um aqui. Daniel, que quer dizer Deus é meu juiz em hebraico, é, foi mudado para Beltesazar, que homenageia o deus Bel, um dos deuses babilônios, né? Note que eles tentaram mudar o próprio caráter de povo de Deus deles a partir do nome. Para aquela cultura, os nomes eram muito importantes, né? Eles não eram só uma palavra que identificava a pessoa. Eles tinham um significado, tinham um sentido. E ao trocar o nome desses hebreus, o rei estava querendo trocar o próprio caráter deles, a própria história deles, né? Ou seja, a Babilônia queria assimilar aqueles jovens nobres, bonitos, inteligentes, para que eles pudessem servir ali naquele reino, né, como vassalos, né, como parte de reinos vassalos. Bem, mas aí no verso 8 a gente vê algo muito bonito aqui, né, que é a decisão desses jovens. Diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E eu creio que nem com a cultura, nem com nada que pudesse abalar a fé deles, né? Daniel decidiu, então, jovenzinho ainda, não se contaminar. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. É razoável pensar, né, que se eles não comessem aquela comida que eles achavam que era tão boa, tão nutritiva, ficassem pálidos, doentes, né? Aí Daniel, olha que fé esse jovem tinha, no verso 11. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e Daniel disse a ele, o chefe da cozinha: por favor, faça uma experiência com estes seus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. Que coragem, né? E que confiança em Deus. Ele pede então que lhe seja dada uma dieta vegetariana por 10 dias e depois fizesse uma prova, fizesse um teste para ver quem estaria melhor. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos quatro jovens era melhor e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Como nós veríamos, né, se nós fôssemos ler todos os capítulos de Daniel, que Daniel realmente foi um grande intérprete profético e um profeta mesmo, né? Deus lhe deu sonhos e visões. No próximo estudo veremos um desses momentos em que Daniel ele decifra um sonho do rei Nabucodonosor. Mas isso fica para o próximo encontro, tá bom? Verso 18. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de Ciro. Aqui fala de alimentos, né? Eu acho que é um bom momento para a gente ir lá para Levítico 11, depois a gente volta para Daniel, tá bom? Mas vamos lá para Levítico 11, um livro que foi escrito por Moisés também, né? É, por que será que Daniel
claro que além do vinho ali, né, alcoólico, mas por que será que Daniel se opôs, seus amigos também se opuseram, a comer as comidas da mesa do rei? A gente pode supor que havia ali alguma coisa que eles não usavam, né, como alimento. E, na verdade, todos os judeus eram ensinados com respeito a isso, e isso não é só para judeus, né? Mas mais uma vez é importante dizer aqui que, embora aquelas leis lá ligadas ao santuário, né, o sacrifício de cordeiros, aquelas ofertas e tudo mais, tenham encontrado o seu cumprimento na cruz, porque apontavam para o Cordeiro de Deus, os 10 mandamentos são anteriores à história do pecado, portanto, eles permanecem, como veremos mais adiante também. Então, a lei de Deus, que nós já vimos lá com Moisés, ela é eterna. Ela vem antes do pecado e avança depois do pecado. Ah, e as leis de saúde? Será que Jesus purificou os alimentos imundos na cruz? Foi para isso que ele veio? Será que a constituição orgânica, biológica do ser humano mudou a tal ponto que aquilo que era vedado aos seres humanos comer no passado pode ser comida agora? Será que houve alguma mudança nesse sentido? Bom, vamos ver aqui o que diz então Levítico 11 com respeito às carnes que Deus permitiu serem comidas. Por que eu usei esse verbo com ênfase até? Permitiu. Porque se você for a Gênesis capítulo 9, após o dilúvio, já vimos esse assunto aqui também sobre Noé e o dilúvio, Deus, ele, pela escassez de alimentos vegetais, porque obviamente que as árvores foram destruídas, né, as plantas com o dilúvio, é, o alimento era escasso. Então Deus permitiu que fossem consumidos animais limpos. Mas como assim limpos? Lembra que quando entraram na arca já houve uma separação, uma distinção? É dito no relato ali do dilúvio que na arca entrou um par de animais impuros e 7 pares de animais limpos. Por quê? Porque depois eles iriam usar alguns deles como alimento, né? E também havia os animais para sacrifício, que tinham que ser animais limpos também. Então veja que a distinção entre puro e impuro já existia antes mesmo do santuário, antes mesmo de Deus dar aquelas instruções com respeito ao santuário. E aqui no 11, então, no capítulo 11 de Levítico, há especificações que deixam claro quais tipos de carnes poderiam ser comidas, não é uma obrigatoriedade também, né? Foi uma permissão, como eu disse, mas que poderiam e que não poderiam ser comidas. Vamos ver aqui. Verso 1. O Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Digam aos filhos de Israel, de todos os animais que existem sobre a terra, são estes que vocês podem comer. Todos os que têm unhas fendidas, ou seja, tem uma fenda, né, no meio das unhas ali, cujo casco se divide em dois e que ruminam ou remoem, né? Esses vocês podem comer. Mas dos animais que ruminam ou dos que têm o casco dividido, mas dos que ruminam ou dos que têm casco dividido, são estes que vocês não podem comer. E dá uma lista aqui para facilitar até a identificação, né? Camelo, que rumina, mas não tem casco dividido, este será impuro para vocês. O arganaz é um tipo de coelho, de roedor, né? É, semelhante a um esquilo pequeno, alguma coisa assim. O arganaz, porque rumina, mas não tem casco dividido. Este será impuro para vocês. A lebre, porque rumina, mas não tem o casco dividido. Esta será impura para vocês. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Este será impuro para vocês. Não comam da sua carne, nem toquem no seu cadáver. Estes animais serão impuros para vocês. Então, no que diz respeito aos animais terrestres, ah, é preciso que eles tenham duas características para serem considerados como animais próprios para o consumo. Eles têm que ruminar, como o boi, por exemplo, né? E ter o casco ali fendido, né? Tem que ter essa fenda aqui no meio. Se tiver só a pata fendida, como o porco, e não ruminar, não dá. Se tiver a pata fendida, não ruminar, não dá certo. Se ele ruminar, mas não tiver a pata fendida, como o cavalo, também não dá certo, tem casco. Então, biblicamente é assim. Por muito tempo não se entendia muito bem por que havia essas restrições, né? Hoje até existem algumas pesquisas científicas que mostram a inadequação de certas carnes para consumo, mas ainda que não houvesse alguma comprovação desse tipo, nós que somos cristãos e cremos na palavra aceitaríamos, né? Porque está escrito e nós cremos naquilo que está escrito. No que diz respeito aos peixes,
O texto diz mais, ó, verso 9: de todos os animais que há nas águas, não só peixes, né, mas todos os animais que há nas águas, vocês podem comer os seguintes: todo que tiver barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses vocês podem comer. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivo que há nas águas, estes serão abominação para vocês. Aí ele termina no verso 12 assim: todo que nas águas não tem barbatanas ou escamas será abominação para vocês. Então, no que diz respeito aos peixes, também temos duas características, né? Eles têm que ter escamas e barbatanas, nadadeiras, né? Ah, então, deixa eu me ver aqui, um... Aí no sul é muito comum, né? Tainha, né? Peixe de mar, né? Tainha. Pode comer? Pode, ó, tem escamas, tem barbatanas, né? É, aqui mais para a região de São Paulo, aqui no interior, né? Nós temos aqui lagos, pesqueiros, né? Mas eu não entendo muito de peixe, eu não vou nem me arriscar a falar, porque faz muito tempo que eu não como esses animais, né? Então, enfim, vocês conhecem peixes que têm barbatana, escamas, e nadadeiras, eles são permitidos para consumo, né? Ah, e o camarão nem se enquadra, né? Ele não. Os frutos do mar não se enquadram nessa classificação. Lagosta, camarão, siri, né? Aliás, camarão e siri são os faxineiros do fundo do mar, né? A gente sabe hoje que eles têm um comportamento quase que de baratas, né? Então eles limpam aquele fundo ali. Não é à toa que algumas pessoas têm grande sensibilidade e se intoxicam, têm alergias quando comem essas carnes ditas de frutos do mar, né? Porque são realmente tóxicas e fortes, né? E repito, existem pesquisas que mostram realmente que esses peixes aí acumulam toxinas que não fazem bem para o ser humano. Mas por muito tempo não se sabia disso. Apenas criam e obedeciam. Então nós podemos imaginar, queridos, que lá na mesa do rei, aqui também fala das aves, né? Resumindo, aves de rapina. Essas são também proibidas para o consumo humano, né? Então, imaginamos, voltando aqui a Daniel capítulo 1, que naquela mesa deveria haver ali lagosta, camarão, sei lá, né? Carnes de animais impróprios para alguém que segue a palavra de Deus usar como alimento. E aí Daniel e seus amigos foram firmes, disseram: olha, é uma honra, muito obrigado, mas nós não podemos comer esses alimentos. Mas ele foi muito educado, né? Muito sábio. Em vez de afrontar, desrespeitar, a gente percebe que Daniel, o tempo todo, ao longo do livro dele, ele é muito respeitoso, ele é muito educado, né? E essa educação fez diferença, com certeza. Ele chega lá e diz: por favor, faça um teste com a gente, né? E nós, depois de 10 dias, aí nós vamos, então, podemos ser submetidos ao teste. E se nós ficarmos mal, aí passarmos mal e ficarmos fracos, podem desconsiderar isso. Mas Daniel cria em Deus e sabia que aquela dieta era muito mais adequada, né, ao consumo humano. Hoje existem muitas e muitas pesquisas que mostram que a dieta vegetariana ela é muito mais adequada, né, para a saúde humana. Ovo lacto vegetariana, de repente, para você começar, ou ir cortando aos poucos, quem sabe, né, a carne vermelha, especialmente a gordura animal saturada, que realmente é péssima para a saúde, né? Então, quanto mais natural possível a gente puder ter uma dieta, tanto melhor. Lembrando que não é só isso, né? Estilo de vida tem que ver também com exercício físico, com o descanso adequado, né? Ter um dia aí por semana, né, para descansar, você ter boas noites de sono, com horas suficientes de sono, beber bastante água, respiração adequada, confiança em Deus, que é um santo remédio, literalmente, né? Enfim, aquilo que a gente chama de 8 remédios da natureza. Colocar isso em prática é sinônimo de saúde. No caso aqui, Daniel e seus amigos, olha só, 10 vezes mais, né, inteligentes. É claro, porque aquilo que a gente faz com o corpo afeta o cérebro, né? E aí um cérebro saudável vai abrigar também pensamentos saudáveis, emoções mais saudáveis também. Então, tudo é beneficiado. Nós somos seres integrais, né? Corpo, alma, a nossa natureza espiritual estão todos interligados. Então, quanto mais a gente cuidar do corpo, mais benefícios teremos também nas naturezas aí, nos aspectos espiritual e emocional e intelectual, né? Bem, então aqui no capítulo 1, deixa eu voltar aqui para a nossa galeria aqui de telas, né? Se vocês quiserem abrir as telas aí também para a gente ficar com uma imagem bonita, né? Depois aqui na gravação. No que diz respeito ao capítulo 1, Daniel, para mim, o que mais chama atenção
basicamente são duas coisas. O aspecto da saúde, que Daniel e seus amigos valorizavam, dessa confiança em Deus, de que Deus é tão sábio, e Ele é o Criador, né? Que Ele sabe o que é melhor para nós consumirmos, como a gente pode viver melhor, o estilo de vida mais adequado para a nossa vida, para termos saúde integral. E o aspecto da firmeza em meio a uma cultura pagã. Hoje a gente enfrenta também muitas ideologias, ideias e comportamentos estranhos, por exemplo, numa faculdade, especialmente nas faculdades seculares, né? A gente enfrenta uma avalanche de ideias, de tendências na sociedade, no trabalho. E aí? Será que nós vamos nos comportar como Daniel ou seremos assimilados pela cultura, né? Daniel ele sabia interagir como um bom amigo, como um bom, diríamos hoje, um bom cristão, mas também sabia ser firme quando necessitava para não ceder aos costumes em volta, né, ali ao redor dele. Então eu acho muito bonito isso, essa firmeza desse jovem, desses jovens, né? Depois nós vamos ver no capítulo 3 aqueles mesmos jovens ali em pé, quando Nabucodonosor quis forçar uma adoração de uma imagem ali que ele construiu, aqueles jovens ficaram em pé, não se prostraram, foram firmes nas suas convicções. Como o mundo seria diferente se houvesse mais, muito mais jovens como esses, né? Que são firmes em suas convicções, que não cedem diante das pressões, mas infelizmente não são tantos assim, né? Mas nós temos que imitá-los, temos que ser como eles. Então, para mim, que assim salta do texto justamente são essas duas coisas, né? Há muito mais, com certeza, mas a firmeza diante de uma cultura totalmente contrária aos seus valores e também essa preocupação em ter saúde para ter uma mente clara, discernimento espiritual e poder também ter uma vida espiritual mais ativa, né? Mais vibrante, enfim. O que que vocês perceberam nessa leitura? O que que chamou a atenção de vocês nesse capítulo? Lembrando que Daniel é um livro fantástico, né? Eu já estudei muitas vezes e nunca deixo de me encantar com a leitura dele. Os primeiros capítulos ali, mais ou menos a metade do livro, é a parte histórica, a parte biográfica, né? Digamos assim, conta ali um pouco sobre Daniel, seus amigos, algumas histórias. E o restante do livro, a outra metade, é a parte profética, que é fascinante também, né? Daniel 7, 8, 9, 10 até o 12. Então, basicamente, é assim que está dividido o livro, em duas partes, né? E ambas são fantásticas, tanto a parte biográfica histórica, quanto a parte profética. Mas eu quero ouvi-los agora. Que impressões vocês tiveram? O que vocês podem compartilhar conosco aqui da leitura desse capítulo e também lá de Levítico 11, né? Fiquem bem à vontade. É só abrir o áudio e se manifestar. Muito bem. Olha que interessante. A Bíblia, ela relata ali, estava falando de Levítico, das alimentações, né? Hoje, o pessoal que lida com cavalo, os equinos, assim, policial, o biólogo também eles chamam de biungulado, né? O casco fendido, né? Agora, olha que curioso. O ser humano, muitos dos carnívoros em si, eles comem carne para transformar em carne. E os herbívoros comem planta para transformar em carne. Só que a gente não tem muitas adaptações. Agora, a questão, por exemplo, para você saber a cadeia alimentar, o que é saudável, não é saudável, normalmente é aquele que passa por mais filtros possível. Como a vaca, ela rumina, ela tem 5 estômagos. Então ela come, mastiga, 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 aí bota para fora, mastiga, engole, bota e vai para o outro estômago e volta. Então ele filtra o alimento várias e várias vezes. Diferente de um coelho, por exemplo, diferente de um porco, por exemplo. Então você está comendo cheio de coisas tóxicas que o filtro daquele animal não conseguiu passar, né? Então quando você come a carne de um animal impuro, você está se contaminando. Enquanto que a maioria arruma diretamente assim, da terra, do sol, igual as plantas, a gente não come terra, né? Mas podemos comer os vegetais que absorvem. Agora, quando você come de um abutre, de um rato, alguma coisa que não tem filtro, que é a barata, o limpador do meio animal, a gente se contamina, né? Por isso que quem come camarão, essas coisas, sempre fica muito empolado, cheio de alergia, porque eles não têm esses filtros naturais. Igual o peixe de escama e de couro, né? O peixe de couro ele absorve muito mercúrio,
muita metal pesado, muitas toxinas. Aí você come uma coisa dessa, você vai passar mal, né? Então, o Deus ele já preparou um filtro natural das toxinas através de certos animais. Uhum. Então tem as razões aí dietéticas, digamos assim, né? E, e biológicas, né? Mas lembremos-nos também de que tem a razão da obediência, né? O fruto da árvore da vida era talvez parecido com os demais, mas Deus falou, esse aqui não. Então, tá bom, Senhor. Obedeço, né? Porque eu creio que tu sabes o que é o melhor. O que mais, gente? Aí nos aspectos espiritual, comportamental, que nós podemos extrair. Lembrando que o nosso estudo de hoje é Daniel encontra os babilônios. Ele estava lá numa cultura totalmente diferente daquela com que ele estava acostumado, né, em Israel. Essa Pastor, questão eu de acho Daniel, que. Pode falar, Schiller. perdão, essa questão de Daniel, ele teve uma base forte na infância, né? Daniel, ele foi cativo lá por volta dos seus 17 anos, mas igual o José, igual o Moisés, desde bercinho, foi criado sabendo quem é Deus, conhecendo toda a história dos seus antepassados, tudo que precisava saber, ele soube para o ponto de ele estar maduro o suficiente para, na hora de ele tomar a decisão dele, ele tomar em decisão em favor da verdade do Deus verdadeiro, né? Então, quando ele chega na faculdade aí dos babilônios, esses 3 anos aí de estudos, igual o nosso mundo secular, assim, se você não tiver uma base forte na escola, o seu filho vai ser vir como massa de manobra de uma militância que está em favor de não seguir a verdade de Deus, né? Então, se ele não sabe quem é, ele acaba se perdendo no caminho. Então, é É, muito importante a gente se firmar desde sempre, para quando surgir a oportunidade, você ser firme, posicionar, né? Essa questão das iguarias ali, ó, eu não vou comer essas coisas, porque essas coisas fazem mal. Essas coisas desagradam a Deus, vamos pôr à prova, né? E aí pronto, teve o resultado. Continuou orando, seguindo o que Deus prescreveu, e estava lá, 10 vezes mais que os outros. eu queria muito conhecer os pais de Daniel, né? É bom lembrar disso, né? Porque ele foi para lá com a sua cosmovisão bem formada, com as suas convicções bem estabelecidas, né? Certamente ele teve um lar assim maravilhoso, né? Imaginamos assim. É claro que Paulo viria séculos depois, né? O livro de Daniel foi escrito mais ou menos ali por 500, 600 anos antes de Cristo. Então, Paulo vai chegar quase 700 anos depois, né? Então, mas mesmo assim, de alguma forma, Daniel e seus amigos já viviam aquilo que Paulo escreveria. Ele escreveu assim: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, vamos atualizar, né? Quer vocês comam, quer vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, não nos esqueçamos de que tudo que a gente faz com o nosso corpo e fora dele, porque Paulo diz, né? Ou façam qualquer outra coisa, com a nossa roupa, nossas palavras, nossa casa, nosso carro, tudo deve ser feito para honrar o nome de Deus, né? Inclusive comer e beber. Quer comais, quer bebais, ou qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. E outro, Paulo também disse que nós somos um templo do Espírito Santo. Então nós temos que encarar nosso corpo como um templo, né? E os templos, pelo menos na cultura hebraica, eram muito bem cuidados, limpos, asseados, respeitados, né? Olhe-se no espelho e lembre-se dessa comparação que Paulo faz. Você é um templo. Então procure para o seu templo os melhores alimentos, os melhores entretenimentos, as melhores roupas, né? Cuide-se. Lembre-se, você é muito especial, você é um templo vivo de Deus. Eu gosto dessa a comparação que Paulo faz, né? Nós somos templo do Espírito Santo e ele quer habitar em nós. Pedro, Pastor, eu achei muito legal. Eu gosto de pensar assim, né? Essa dieta que Deus passou pra gente. Eu sou de uma família que come de tudo. Então, assim, camarão, essas coisas que não estão nessa dieta, né? Desde sempre eu fui acostumado com isso. Mas aí, se você para pensar, por exemplo, alguém que come camarão, se oferece um urubu para a pessoa comer, a pessoa não vai querer comer urubu, né? Vai falar que é um negócio impuro, que é um negócio nojento. E aí, você olhando aqui na dieta de Deus,
O urubu é a mesma coisa que o camarão para Deus, né? Ambos não se enquadram, não se enquadram na dieta. Você vê muita gente comer urubu, tem gente que come carne de jacaré, mas aí não comem, acha ruim de comer carne de cachorro, por exemplo, já fica com dó, acha que é nojento. Urubu, um exemplo bem nojento, né, também. Então eu acho muito interessante pensar desse jeito, né? Porque aí você vê que realmente é uma dieta que Deus sabe o que é o melhor pra gente desde sempre. Nessa época não existia muito estudo, né, de alimento, do que era saudável, do que não era. E eu acho que por isso que Deus já quis deixar claro, né, pra gente. E aí completando também o que o Schiller falou de Daniel, né, nesse tempo de que eles tiveram que negar o que aquele tempo estava querendo dar para eles, né, a alimentação que estavam querendo dar para eles. Eu acho que isso é muito aplicável hoje em dia nas universidades mesmo, porque são jovens, igual o Daniel e os amigos deles, e que são todo dia confrontados, né, a parar de servir a Deus e se jogar no mundo, né? Se jogar nos costumes do mundo. Então, acho que é muito legal a história de Daniel até para os jovens, né? Hoje em dia, essa história se aplica. Dá para traduzir para os dias de hoje nas universidades, por exemplo. Totalmente, né? É, ainda com respeito à questão alimentar, né? Deus não tinha como dizer para eles assim, olha, não comam isso porque tem triquinose, né? É, não tinham pré-requisitos para entender muita coisa, né? Mas Deus falava assim, olha, é imundo. Opa, isso eu entendo, né? Então não quero nem saber disso aí, né? E a cultura não pode determinar também nosso comportamento como cristãos, né? Se você for à Índia, eles não vão comer, eles tratam a vaca como sagrada, né? Se você for a outros países aí, eles comem rato, morcego. Não é porque aqui nos acostumamos, né, a ver o porco como alimento que ele seja um alimento no conceito bíblico, né? Então cuidemos com a cultura, né? A cultura que nos rodeia nem sempre e frequentemente não traz os devidos valores para nós que nos pautamos pela Bíblia. Quando a cultura está de acordo com aquilo que a gente entende pela Bíblia, tudo bem, não tem. Nem tudo na cultura pode ser demonizado também, né? Mas tem muitos aspectos da cultura que não dão certo. E eu vejo como Daniel e seus amigos conseguiram viver na Babilônia. Daniel, inclusive, vai galgar assim altas posições lá. Por quê? Porque ele sabia é, lidar com os diferentes, né? Sem transigir, sem ceder em seus princípios. Eu gosto muito daquele texto de 1 Pedro 3,15, em que o apóstolo escreveu assim: Estejam preparados para dar a razão da esperança que há em vocês, e façam isso com mansidão. Muito legal, né? Você está pronto, você tem respostas. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu estava ali na recepção do curso de jornalismo, chegou um amigo, um colega que era roqueiro, ele tocava numa banda, tinha um cabelo na cintura, assim, né? Uma figura. E sempre tinha uma garrafa de café ali na recepção, né? Aí ele chegou lá, encheu o copinho dele e me ofereceu um. Ó, Michelson, toma aqui esse café. Aí eu falei, amigo, eu não bebo café. Aí ele assim, o quê? A tua religião não permite? Aí eu falei, não, não tem nada a ver, né? Minha religião não me obriga a nada, nem me desobriga, né? Eu tenho as minhas convicções. E o café, aí eu falei para ele uma série de coisas sobre a cafeína, sobre os malefícios da cafeína e tal. Aí ele parou assim com o copinho e falou, cara, você tem razão, jogou no lixo. Achei interessante, né? Assim, a sinceridade dele, né? E a espontaneidade também, né? Então, assim, o que que a gente evita como cristãos bíblicos, né? A gente evita tudo que possa prejudicar o templo do Espírito Santo, especialmente substâncias que alteram o estado psíquico, né? Então, drogas, nem pensar, né? Álcool também não. Interessante, né? Porque durante muito tempo dizia-se assim que uma dosezinha de vinho e tal pode ser benéfica porque tem flavonoide, resveratrol, e tem mesmo, né? Mas o que tem, na verdade, é a casca da uva, né? É, um pouquinho de bebida para abrir o apetite, não sei o quê, essa máxima, assim, né? Essas ideias, assim, né? Ou bebida social e tal. Beba com moderação, né? Até que alguns anos atrás, nós publicamos isso na revista Vida e Saúde, foi matéria de capa, inclusive. Foi feita uma ampla pesquisa em mais de 100 países, com milhares e milhares de pessoas, e o que que eles perceberam? E foi publicado na revista Lancet, que é uma das mais importantes aí na área de medicina, que qualquer dose ela é prejudicial, porque a metabolização do álcool ela predispõe o organismo ao câncer, né? Então hoje
aqueles que estão bem informados sabem que não existe essa de beber com moderação. Claro, é por sua conta e risco, né? Então a gente nunca recomendou o consumo de bebida alcoólica, cigarro, né? Nem pensar, né? E essas substâncias aí que possam ter algum tipo de efeito, né? Na mente, no pensamento e como estimulantes e tal, né? Como o café que eu mencionei agora há pouco aqui, né? Então quando a gente apresenta os motivos de forma bem embasada, racional, e mostra que as pesquisas atuais estão de acordo com o que a palavra de Deus sempre trouxe e estabeleceu, muitas pessoas param para pensar e entendem, né? E algumas até tomam decisões e mudam o seu estilo de vida, enfim, né? A nossa motivação, obviamente, que tem que ver com saúde, tem que ver com bem-estar, mas acima de tudo tem que ver com ter uma mente clara para discernir a vontade de Deus, né? Por que Daniel ficou e seus amigos 10 vezes mais sábios? Será que foi um milagre? Além de um milagre, foi também uma mudança, né, no estilo de vida? Com certeza foi isso, né? Então Deus quer que a gente tenha um discernimento claro, lóbulo pré-frontal, né, desobstruído, que é aquilo que a gente faz com o corpo afeta a mente, a circulação, e também vai afetar essa parte aqui, que é a nossa anteninha de conexão com o céu, nossa área da cognição, né, das tomadas de decisões, enfim. É para glorificar o nome de Deus, tudo isso. Então, eu fico triste quando vejo alguns cristãos que minimizam a importância desse aspecto, né, da saúde física, como se houvesse um dualismo, né? Não existe esse dualismo grego, né, que alguns adotam, assim, de que o que importa é a alma e o corpo não é tão importante. Não, mas nós somos um ser integrado. Nós ainda vamos ver mais disso ao estudarmos a Bíblia aqui no nosso curso, né, na nossa classe, que nós somos um ser integrado. Aquilo que afeta a natureza física afeta a natureza espiritual e vice-versa. Então, nós precisamos nos cuidar em todos os sentidos, né? A Adriana abriu o áudio, vai tentar falar alguma coisa? Vou tentar. Assim, duas coisas que me chamam bastante atenção nesse estudo, não sei se eu me faço entender. Uma é que Deus classificou os animais como puros e impuros. Ele poderia ter colocado tóxicos e não tóxicos, né? Seria para nossa proteção. Mas quando ele fala em pureza, eu acho que ele está remetendo aonde ele habita não pode ser impuro, né? Onde Deus, o templo de Deus não pode ter impureza nenhuma, de nenhum tipo, porque ele é santo, ele não habita onde tem, né, qualquer tipo de impureza. E um outro aspecto também e até assim, há pouco tempo eu ouvi uma pregação sobre lobotomia espiritual, que fala bem sobre essa questão da alimentação, uso de drogas, bebidas, que tudo isso nos afasta de Deus. Então, a alimentação, num primeiro momento, a gente classifica como interessante para a nossa saúde, mas tem muito a ver com essa nossa relação espiritual. Eu costumo dizer que é o nosso Wi-Fi que nos conecta com Deus, né? O nosso cérebro. Então, se a gente não tem discernimento, a gente não consegue nem entender o que a palavra diz. E a gente, quanto mais a gente se esforça e mais pede ajuda do Espírito Santo para se libertar de algumas influências do mundo, mais discernimento a gente vai tendo, a gente vai ganhando e vai se aproximando cada vez mais de Deus. Então, isso é uma crescente, né? Eu também sou de uma família que come camarão, come ostra, come marisco, e é muito, eles não entendem, assim, mas o que isso tem a ver? Tudo tem a ver, né? Tudo tem um porquê, tudo tem uma relação. E um outro aspecto também desse texto que a gente leu, que me chama bastante atenção, são as áreas que Satanás sempre ataca, né? Seria a identidade cristã, a adoração e a fé. São três aspectos que se repetem muito na Bíblia, né? Inclusive, quando Jesus estava no deserto, ele foi atacado nesses três aspectos também. E provavelmente Deus está nos preparando para o fim, que também seremos atacados nesses três aspectos, né? A identidade cristã, a adoração, a quem nós adoramos, a quem nós vamos nos manter fiéis até o fim, e a fé, né? Que a gente não pode perder a fé, porque sem a fé, os 10 mandamentos não serão cumpridos, né? Então, são esses pontos que me chamaram a atenção. E eu já li esse livro muitas vezes e sempre vem uma mensagem nova, né? É muito interessante isso. Muito bom. Obrigado, Adriana. Eu queria perguntar para a mãe, Dona Nedina, que está aí conosco também,
A gente já não come carne há uns 30 anos, né, mãe? A gente tomou essa decisão lá atrás, né? E tem gente que fala assim: ah, mas vocês vão ficar doentes, vai fazer falta e tal, né? Olha, eu confesso que é, nunca sofri com coisas que alguns atribuem a falta de carne, como anemia e coisas assim, né? Sempre tive uma saúde ótima. Eu quero ver, queria saber com a mãe também, como é que foi essa experiência, mãe, de deixar. E outra coisa que a mãe também enfrentou, né? A luta para deixar o café, que a mãe era viciada no café, né? Como é que foi isso aí? E depois, né? Valeu a pena tudo isso? Passei bastante trabalho para deixar o café, mas valeu a pena. A senhora sentia dor de cabeça, inclusive, né? Quando estava parando ali, né? Assim, Sim, abstinência mesmo, né? bastante dor de cabeça. Depois passou tudo. Passo, graças a Deus. Que bom. E a questão da carne ali, fez falta? A senhora ficou fraca porque não comeu mais carne? Ficou doente por causa disso? O que que a senhora acha? Não, acho que é melhor ainda. Não senti nenhuma falta. É assim, né? Claro, de novo, né, não é uma obrigatoriedade, né, mas eu repito, quanto mais mais natural for a nossa dieta, tanto melhor, né? Eu também me senti bem melhor depois que eu abandonei os alimentos cárneos. Não, há muito que ainda preciso fazer, né, naquilo que a gente chama de reforma de saúde, né? Mas procuro manter minha vida de exercício físico, procuro me alimentar também assim corretamente e outras coisas mais, né? E só tenho colhido bênçãos. Eu posso dizer que hoje, com meus 52 anos, eu me sinto melhor fisicamente do que quando eu tinha meus 30 anos e era sedentário, por exemplo, né? Por muito tempo eu fui um sedentário de carteirinha, mas desde que eu comecei a praticar exercícios com regularidade e entendi que isso era a vontade de Deus, eu colhi as bênçãos disso. Me sinto bem melhor e eu tenho certeza de que Deus deu essas instruções para nós, instruções de saúde na Bíblia, para o nosso bem-estar, para o nosso bem, né? Como disse a Adriana, nosso bem em todos os sentidos, não só no sentido físico, né? Para que o nosso Wi-Fi esteja bem conectado, bem ajustado, para conexão com Deus, né? Mais algum comentário sobre esse assunto? Viu? E eu arrisco dizer, pastor, que com essa decisão de vocês, além da qualidade de vida que vocês já estão ganhando, só de parar de comer essas besteiras, vocês vão ver mais tempo ainda, né? Eu fiquei vidrado em um documentário que eu assisti na Netflix semana passada, e eu indico para todo mundo assistir, que é alguma coisa Como Viver até os 100 anos. Não sei se é esse bem, não sei se é bem esse o nome. São 4 episódios só, e aí fala dos povos que atingem os 100 anos, então tem uma ilhazinha isolada do Japão, tem uma vila na Itália, e entre eles também tem os adventistas de Loma Linda. Mas uma coisa que todos têm em comum é a alimentação, que é uma alimentação muito saudável, sem refrigerante, sem café, sem essas besteiras, e pouca carne. Eles comem pouca carne e muito carboidrato bom, muitos vegetais bons, legumes, e isso é uma coisa que faz eles. Então, assim, são três coisas basicamente, que é eles terem muita paz, tranquilidade na cabeça, nas ações deles, serem tranquilos, exercício físico e alimentação. É um negócio muito legal. E assim, eu fiquei vidrado agora e acho muito legal, sabe, pastor, essa questão da alimentação, né? Como que ela muda a nossa cabeça, o que que vai ser da nossa vida, né? E até o tempo que a gente vai ficar na Terra. Com certeza conta. Bem lembrado, obrigado, Pedro. Eu não lembrava mais, eu assisti também esse documentário. Na verdade, em 2005, a revista National Geographic fez uma matéria de capa sobre as populações mais longevas da Terra. E estavam lá Okinawa, Japão, Sardenha, na Itália, né? É, Também os adventistas lá em Loma Linda. E realmente tem elementos comuns aí, né? Essa questão da alimentação saudável, do exercício físico, né? E os bons relacionamentos. Eu me lembro que um dos repórteres falou: olha, o pessoal se dá muito bem aqui, são uma comunidade, né? E tudo isso tem diferença, dá 10 a 11 anos a mais, inclusive, de vida, né? E melhor, vida boa, né? Porque eu me lembro que naquela reportagem eles entrevistaram um médico com 90 anos ainda fazendo cirurgias, 80 ou 90 anos, e uma senhora de 100 anos renovando a carta de motorista.
Então, assim, me chamou a atenção essas histórias assim. Ou seja, a bênção vem, né? É causa e efeito. Então, a pessoa é livre, Deus não força ninguém a nada, mas se ela colocar em prática as orientações, vai acontecer como aconteceu com Daniel e seus amigos. Não é à toa, as coisas vêm por decisões. Então, eu espero que o nosso grupo aqui e os que estão nos assistindo também tomem suas decisões nesse sentido, né? Quem sabe começar devagar, assim, com tomar mais água. Olha aí, já começa algo que parece não tão complicado, né? Beba mais água. Ou então comece a fazer algum tipo de exercício, uma caminhada, uma corridinha, um esporte que você gosta aí, né? Mude algumas coisas, quem sabe elimina, pelo menos, elimina de início aí os alimentos impuros da sua dieta, né? Ó, o Chile está tentando mostrar a garrafa d'água ali, ó. Isso aí, né? Eu deixo uma garrafa d'água também do lado do lá no meu escritório, e quando eu olho para ela, eu posso estar sem sede, mas eu olho para ela e tomo um pouco de água, né? Isso é importante, nós somos feitos basicamente de água, né? É, então começa com aquelas coisas que parecem mais simples, mais fáceis, e vai avançando. Você vai colher muitas bênçãos disso aí, né? Então aquilo que Daniel e seus amigos experimentaram, nós também podemos experimentar. Ser saudáveis e ser fiéis num mundo tão anti-Deus, tão anti-Bíblia, né? Que o Senhor nos ajude a ser fiéis em tudo isso aí e colher as bênçãos dessa fidelidade, tá bom? Vamos terminar com uma oração? Depois a gente marca o próximo estudo, né, lá no nosso grupo. E eu espero que tenha sido uma bênção para os amigos que viram a gravação também, que sintam o bem-estar que estamos sentindo agora, a paz que estamos sentindo aqui agora no nosso grupo, né, nossa classe virtual, e que esse estudo esteja sendo uma bênção na vida de todos vocês, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos preciosos que nós passamos aqui juntos, estudando a Tua palavra. Obrigado pelo testemunho de Daniel e seus amigos, que atravessa os séculos e chega até nós aqui, nos inspirando, nos motivando a ser fiéis como eles também foram. Pai, tu sabes como nós vivemos numa cultura, imersos em uma cultura, uma sociedade tão contrária às tuas orientações. Ajuda-nos a olhar para ti, para a tua palavra e ser fiéis ao que tu nos revelaste, ainda que tenhamos que remar contra uma correnteza muito forte. E ajuda-nos também, Senhor, em nossa busca pela saúde física, mental e espiritual, que nós coloquemos, com a tua ajuda, coloquemos em prática aquilo que vamos aprendendo e assim possamos colher também os benefícios dessas escolhas que se traduzem em mais saúde física, mental e espiritual e mais capacidade de servirmos também o semelhante, sermos melhores cidadãos, cristãos, pais, mães, filhos. Ajuda-nos, Senhor, nessa nossa batalha diária. Dá-nos a tua paz, abençoa o nosso grupo, aqueles que não puderam vir também. Nós oramos e tudo te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus queridos. Bom descanso para vocês. Durmam as horas suficientes para ter saúde também, né? Não esqueça disso. E até o nosso próximo estudo. Fiquem com Deus. Vamos